Oi, pessoal que acompanha a mídia esportiva, canal do Fábio Fidelix. Temos dois assuntos aqui. Vou falar sobre o Luiz Roberto, que foi preservado pela Rede Globo e não estará nas transmissões da Copa do Brasil nesse meio de semana. Já estamos na fase de quartas de final. Vamos falar sobre isso. E também sobre o Casimiro Miguel, que durante uma live falou sobre a Cazé, falou sobre a GETV. Até ele avaliou o trio principal de transmissão da GETV, né, que tem o Jorge Igor, a Luana Maluf, o Bruno Formiga. Olha, se você se interessa por mídia esportiva, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. Você não paga absolutamente nada. E também estou contando com o seu like, né? Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, isso é muito importante para impulsionar, né? Fazer com que o vídeo seja enviado para mais e mais pessoas. Vamos começar então pela Copa do Brasil e principalmente, né, falando aqui do Luiz Roberto, né, narrador esportivo principal da Rede Globo, que passou por momentos terríveis, né? Ficou fora da Copa do Mundo, 4 meses afastado do seu trabalho, com um câncer, várias e várias sessões, né, de radioterapia, de quimioterapia. Não é fácil, né? Uma situação realmente delicadíssima, mas ele conseguiu, né, superar esse momento ruim, voltou às transmissões dos Jogos da Libertadores da América, né? Aliás, o confronto mais aguardado do ano, né? O principal confronto, pelo menos até aqui no futebol brasileiro e na Libertadores da América, né, envolvendo Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Mas quem acompanhou os jogos pela Rede Globo, e eu acompanhei os compactos, né? Acho que todo mundo percebeu que a voz não está 100%, ainda o ritmo de transmissão, a velocidade, principalmente na hora dos gols, dos lances mais agudos, a gente percebeu ali o Luiz Roberto desafinando muito. Eu até pensei em gravar um vídeo, né, assim que eu acompanhei o primeiro jogo, né, o retorno do Luiz Roberto, para falar sobre isso, mas eu preferi aguardar um pouquinho. Aí teve o jogo da volta, né, a classificação do Flamengo contra o Cruzeiro no Maracanã, 2-1, e os problemas eles continuaram, o que é normal, né? Para quem ficou 4 meses sem narrar, passou por tudo que o Luiz Roberto passou. Então, só que para muitas pessoas, eu até concordo com a opinião de que o Luiz Roberto ele não deveria ter voltado, ainda não era o momento do Luiz Roberto voltar, né? Porque quem conhece o trabalho dele sabe, né? Sempre um narrador vibrante, um narrador que trabalha com emoção, um narrador muito técnico, rápido, né? Ele trouxe, ou levou, né, do rádio para a televisão essa transmissão veloz, radiofônica, um grito de gol realmente marcante do Luiz Roberto. Mas nesses jogos Flamengo e Cruzeiro realmente ele ficou devendo, e eu acho que a Globo poderia ter preparado o Luiz Roberto um pouquinho melhor, né? E é possível isso, fazendo testes, né? Você pode fazer transmissões em off, ninguém fica sabendo, porque a impressão que passa é que colocaram no ar sem ter a certeza, né, de como estaria a condição de voz, principalmente, e de potência, né? A potência vocal do Luiz Roberto para essas partidas importantes, né? Eu acompanhei nas redes sociais muitas críticas. Pô, o jogo do ano, né, o confronto do ano, Flamengo e Cruzeiro, e a Globo escala o Luiz Roberto sem estar 100%. Acho que, olha, se for analisar a qualidade do Luiz Roberto como narrador esportivo, gostando ou não, mas ele não estava nem 50%, né, das suas condições em termos de voz e de velocidade. E agora a Rede Globo preserva, né, essa informação de que na Copa do Brasil ele não vai transmitir os jogos. A Globo vai fazer 2 partidas, né, como a gente já adiantou há um bom tempo aqui no canal. Então, Vasco e Vitória, esse jogo terá a transmissão do Guga Villani, Gustavo Villani vai fazer a transmissão, né, dos confrontos. Já para Palmeiras e Santos, o Everaldo Marques é que foi escalado para a transmissão. Você vê que o Luiz Roberto ele não está sendo colocado ali nem em jogos do Campeonato Brasileiro, né, só fez realmente essas 2 partidas da Libertadores, e agora a gente vai aguardar, né, quando que o Luiz Roberto vai ser escalado novamente, talvez na Libertadores, né, nas próximas fases. A gente não sabe ainda qual o confronto que a Globo vai mostrar. Provavelmente Estudiantes e Corinthians, né, quase tudo indica isso, mas ainda não é oficial. Assim que sair a gente vai trazer aqui no canal, né, o jogo escolhido da Globo pela Libertadores. Então o Luiz Roberto ele vai transmitir poucos jogos, né, os jogos mais importantes, para ir ganhando ritmo e melhorando sua condição vocal, mas não é do dia para a noite que ele vai estar a 100%, isso vai demorar. E aí queria saber a sua opinião também, né, se você acha que a Globo errou em colocar o Luiz Roberto
porque ele desafinou demais, né? Desafinou demais nos gols, na hora que ele tenta gritar, né? Um lance de perigo, uma defesa do goleiro, um lance perigoso. Ficou faltando realmente voz para o narrador esportivo. Por falar em Copa do Brasil, né? Só para lembrar mais uma vez, na terça-feira, que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós temos um grande jogo, né, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Essa partida começa às 9 da noite e vai ter a cobertura do Sport TV e do Premiere, inclusive com o Sport TV 4K. Já na quarta-feira, então, todo mundo transmite, né? Vasco e Vitória, Palmeiras e Santos, divisão de praças na Globo, mas a GE.TV, que aliás não foi indicada no início, você lembra disso, né? A gente não sabia quais seriam os jogos da GE.TV, se ia fazer os dois jogos da Globo, ela vai transmitir os dois. Então Vasco e Vitória e também Palmeiras e Santos estarão na GE.TV, como estarão também no Prime Video, no Sport TV, Premiere, todo mundo vai mostrar então esses confrontos. Já o jogo da quinta-feira, que vai começar às 8 da noite, entre Internacional e Grêmio, exclusividade do Prime Video. Então será assim essa divisão na fase de quartas e final da Copa do Brasil. Tudo bem? Então vamos agora para o segundo assunto deste vídeo. Olha, durante uma live, o Casimiro Miguel, né, o famoso Cazé, falou sobre vários assuntos, falou sobre a própria Cazé TV, citou a GE.TV, falou sobre formatos, né? Ele disse que realmente hoje boa parte do público procura muito mais o entretenimento do que o jornalismo, aquele jornalismo mais sério, de grandes matérias. É uma tendência, né? O Casimiro Miguel ele tem razão falando sobre isso. Falou sobre o trio principal de transmissões da GE.TV, né? Que envolve aí o Jorge Igor, a Luana Maluf e o Bruno Formiga. O Casimiro elogiou o trio, diz que são excelentes, mas que não tem o perfil da Cazé TV, né? Isso chamou bastante atenção, essa declaração do Casimiro Miguel, e eu disse aqui no canal, né? Quem acompanha aqui o canal do Fábio Fidelix, desde o início, quando a GE.TV parecia que tentava imitar a Cazé TV, eu disse, olha, o Jorge Igor, a Luana Maluf é uma comentarista séria, o Jorge Igor tem um estilo também mais pro lado técnico, pro lado da vibração, da emoção, o Bruno Formiga ali mais com aquele lado mais de estatística, de futebol, de números. Então, apesar que na Cazé TV tem muitos comentaristas também que não são desse estilo tão brincalhão, tão zoeira, né? Então eu acho que existe esse equilíbrio também, né? Não dá. O Fernando Nardini, que fez uma belíssima Copa do Mundo, continua lá na Cazé TV, veio da ESPN, vai dizer que o Fernando Nardini tem esse perfil, né, mais zoeiro da Cazé TV. Não tem. A verdade é essa. Então, tem profissionais na Cazé também que poderiam estar na GE, como tem profissionais da GE que poderiam estar na Cazé. Mas o Casimiro disse que eles não têm, né, o perfil da Cazé TV. Até entendi, né, o que quis dizer ali o Casimiro Miguel, mas eu estou fazendo questão de colocar aqui que não é bem assim, né? A Cazé também tem lá comentaria. O Rafa Oliveira, por exemplo, é um cara sério, né? Um super comentarista. Adoro o Rafael Oliveira. Mas ele faz eventos, fez Copa do Mundo e faz outros eventos ali de futebol, né, na Cazé TV, e é um cara sério. Você vê que mesmo quando eles mostram lá aquelas janelinhas de reações, né, na hora da transmissão, o Rafael Oliveira tá ali sério, né, concentrado no jogo. Ele não tem esse perfil da Cazé TV e tá lá. Então as coisas não são bem assim, né? Tem gente para todo lado. Eu concordo com o Casimiro quando ele diz que é uma bobagem essa coisa de todo mundo querer imitar a Cazé TV, cada um tem que ter o seu caminho, e eu acho que a GE agora, ela, depois de um tempo, a gente já percebe nessa diferença. A GE.TV tem um jeito, a Cazé TV faz do seu jeito, a GE me parece que se aproxima muito mais de uma TNT Esportes do que da Cazé TV, e é assim, gente, não precisa ficar imitando, né? O Cazé até disse isso, né? Muita gente tenta imitar e não fica bom, e não é para ser todo mundo igual a Cazé TV. Eu acho que tem espaço para tudo. A ESPN tem o seu estilo, o Sport TV tem seu estilo, a TV aberta a gente já conhece, e tá lá a Cazé TV, que agrada uma parte enorme do público que acompanha, que consome esportes e futebol, principalmente na TV, no streaming. Mas eu acho que cada um tem que ter o seu espaço, e como eu já disse aqui, tem gente lá na Cazé TV também que não é desse estilo tão brincalhão, e tá lá fazendo um belo trabalho, né? Comentaristas mais sérios, mais técnicos,
como na GE tem um pessoal mais divertido, que poderia sim estar na Casé. Por que o Jorge Igor não pode ir para, né, para Casé, né? O Casimiro Miguel disse, o Luizinho é excelente, o Jorge Igor é excelente, mas são diferentes. O Luizinho não é o Jorge Igor não é igual ao Luizinho, e ainda bem, né? Imagina se todo mundo fosse igual, né? Eu acho que os dois estiveram na TNT, né? E o Luizinho, ele se soltou mais na Casé, porque quando ele estava lá na TNT Sports, ele seguia o padrão do canal lá, né? Na Casé, ele já teve que até mudar um pouco o seu estilo, ou de repente se soltar mais, né? Para seguir ali esse projeto da Casé, e ele que é o principal nome, né, da Casé TV, o Luiz Felipe Freitas. Então, meu amigo, depende. O Luizinho vai para uma GE TV, ele pode mudar também um pouco seu estilo, né? Para TV aberta, que eu acho ainda, né, as emissoras de TV aberta, acho que não apostam ainda nesse estilo, né, do André Henning, do Luizinho Freitas, do Jorge Igor, mas eu acho que no futuro nós teremos esses narradores fazendo TV aberta, né? Vamos aguardar. TV aberta ainda tem essa coisa mais tradicional, né? Um público que pensa um pouco diferente, gosta da coisa mais séria, mais técnica, mas tem espaço para tudo. Queria saber também a sua opinião, manda seu comentário aqui nesse vídeo no canal do Fábio Fidelix, se você prefere o estilo da Casé, o estilo da GE, ou ainda gosta da TV fechada, de uma ESPN, no formato de um Sport TV, né, a TV fechada não vive realmente um bom momento, prefere a mídia tradicional mesmo, Globo, SBT, Record, Band, e aí? Manda seu comentário, aproveita e faz sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, deixa o seu like, ativa o sininho todas para receber os avisos, né, quando pintar um novo conteúdo. Nós voltamos a qualquer momento falando de mídia esportiva, aguardando aí todos os detalhes, né, os direitos de transmissão. A qualquer momento a gente vai ter novidades, hein? A qualquer momento vamos ter novidades sobre Champions League, sobre Copa do Brasil, quem vai ficar com esses direitos, esses pacotes de transmissão. Ainda sobre Libertadores, aquele mistério do pacote do Paramount, se vai ficar com o Paramount mesmo, se fica com o Sport TV, né? Se o Grupo Globo que entrou na jogada vai acabar adquirindo aquele pacote de Libertadores já para o ano que vem, né? O próximo ciclo. E também aguardando aqui de forma oficial, né, as transmissões de SBT e Globo falando de Sul-Americana, de Libertadores, a Globo vai de Corinthians mesmo, a SBT vai de São Paulo e Boca, ou de repente pode ir de Atlético Mineiro e Santos, fica a expectativa e eu aguardo também a sua sintonia, sua audiência aqui no canal do Fábio Fidelix. Um grande abraço, valeu, tchau!